Só o tempo de... Beleza. Larissa, coloca o vídeo da Lei Rouanet aqui. Sim, eu só vou fazer uma introdução aqui. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. A gente está iniciando mais um evento online do Hub Amigo do Leão, com a nossa convidada especial, a Luciane Pedro, que é gerente de sustentabilidade da empresa Endi, uma das maiores incentivadoras, não só aqui do nosso estado de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou pedir que a Luciane também, inicialmente, ali na sua fala, faça uma apresentação inicial para quem ainda não te conhece, né, Lu? Obrigada pelo convite. Nesse primeiro momento, então, a gente tem a apresentação, e depois da apresentação da Luciane, a gente vai abrir para um bate-papo, para perguntas, fiquem todos à vontade. Tá? A gente está com o Giliard aqui da Inclua, fazendo uma interpretação em Libras, né? Se tivermos participantes com deficiência auditiva ou surdos, a gente mantém a tradução. Ok, pessoal? Fique à vontade, Lu, então, o microfone é todo seu. Muito obrigada, pode colocar a apresentação, e em breve a gente se encontra de novo aqui para falar um pouquinho mais. Tá bom. Antes de compartilhar a apresentação, né, que aí eu paro de vê-los, a gente vai começar, né, tivemos essa questão aí de mudança de plataforma, mas as pessoas que, como já foi falado, que começarem a chegar, depois a gente volta um pouquinho se for necessário, e antes de mais nada eu quero agradecer o convite para estar aqui, né, então meu nome é Luciane Pinheiro Pedro, eu estou hoje, né, como gerente de responsabilidade social da Endi Brasil, e estou na Endi, dá para dizer que na área de responsabilidade social pelos últimos 18 anos, né? Minha formação é em comunicação social, mas depois eu também fiz psicologia, fiz um MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, que foi bastante importante, né, nessa temática que vamos falar hoje de planejamento, e fora isso, também fiz especialização na área de gestão cultural. Então, hoje eu sou membro do Comitê de Sustentabilidade da companhia, e meu desafio hoje aqui é falar com vocês sobre planejamento e estratégia, né? Então, eu estou entendendo que a gente está com 9 pessoas aqui na sala, mas tirando o Giliard, a Clarissa e a Dorian, a gente está com a Ariadne, Wilson, William, né? E temos mais 2 pessoas que entraram agora. Eu acho que a Krika, não sei se está nos ouvindo, e a Leslie. Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente, oportunamente, uma sala desse tamanho também nos ajuda a chegar um pouco mais perto de vocês, né? Então, também vai ter um momento que, por favor, vocês fiquem à vontade para conversar, para falar. A ideia, como a Clarissa falou, é eu fazer uma apresentação. Eu tento falar rápido, mas eu vou me policiar. Então, eu vou tentar fazer essa conversa com vocês inicial em 40 minutos, né? Uma coisa que eu acho bem interessante de começar e que me ocorre é que eu fui convidada para falar de planejamento aqui, e estratégia. E aí eu trouxe uns slides que têm a ver com o que há por trás dos bastidores. Eu trabalho numa empresa que é uma multinacional francesa, né? E muitas vezes o que aparece na comunidade, quem está de fora não vê toda a governança que está lá dentro, nas engrenagens. Então, até por ser uma pessoa que gosta muito do lado prático das coisas e daquilo que é feito, né, aquilo que pode ser entregue e feito, vocês vão ver que eu trouxe algumas informações que podem ser úteis mesmo, né, essa é a ideia, né, eu acho que quando a gente se disponibiliza, tá aqui às 19 horas, então já agradeço todos estarem aqui às 19 horas, né, me ouvindo. Então, isso é uma alegria poder compartilhar algo que vocês saiam daqui com algo que possa ser aplicado. Eu sempre penso assim, né, que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. E aí, como eu fui convidada a falar de planejamento, eu já quero começar falando o seguinte,
lembra que a gente se planejou a estar numa plataforma do Simpla, né? E não deu certo. Na última hora, ou até antes, a gente já teve que se adaptar, ser maleável e trocar rapidamente, porque o tempo de todo mundo é muito sagrado, né? Não dava para esperar essa plataforma voltar em 1 hora, né? Então, assim, a mesma capacidade que a gente tem de planejar, eu entendo que a gente tem que ter de ser maleável, né? Se adaptar. Então, se vocês me perguntarem, é sobre números apenas essa apresentação? Não. É também sobre todas as características, né, que a gente ouve por aí, chamadas de soft skills, vocês já devem ter ouvido falar com certeza, que hoje um profissional, às vezes, vale muito mais do que a técnica, né? Que é o quanto é importante você ser alguém maleável, você ser alguém que demonstra vulnerabilidade, né? O quanto se constrói, assim, montanhas, inclusive, de relacionamento, quando alguém está sendo vulnerável e você demonstra que isso é normal, você também é vulnerável. Então, pode parecer estranho eu estar começando a palestra sobre planejamento falando disso, mas é um ótimo exemplo para dar de que muitas vezes, e olha, não foram poucas vezes, mesmo com todo o planejamento e estratégia do mundo, o que me ocorreu foi antes feito que perfeito, sabe? Vamos fazer, vamos entregar, mas não está 100%, mas muitas vezes não vai estar mesmo, né? Eu fui uma profissional por muitos anos que eu tinha duas situações muito, posso dizer assim, muito arraigadas em mim para enfrentar. Uma delas era o perfeccionismo, né, de entender que tinha que estar tudo organizado e pronto e direito para eu ir para a próxima etapa. E a outra era de não saber falar não. Eu tinha uma dificuldade de não saber falar não. Então, eu estou falando de duas coisas que também tem a ver com planejamento, tá? Mas vamos começar. Deixa eu compartilhar. Eu preferi compartilhar, porque eu acho que vai ser mais fácil. Agora, onde está a apresentação? Só um minutinho, gente. Isso aqui na tela. Aqui. E, por favor, eu peço que alguém me fale, porque eu não vou conseguir ver vocês. Que vocês estão vendo a minha apresentação. Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo ela cheia, para ficar um pouco mais fácil? Vocês estão vendo ela cheia, sim? Sim, Luciano, tá cheia. Sim? Então tá, ótimo. Para, né, a gente não precisar usar o óculos tanto. Então vamos lá. Eu vou falar de gestão de responsabilidade social. A responsabilidade social, vamos lembrar que é o S do ESG. Então, hoje, eu respondo no Brasil, né, por todas as operações do Brasil da área do S do ESG. Eu trabalho para uma diretoria de sustentabilidade, né? Trabalhar com S, como acontece hoje em dia, não era possível. Alguns anos atrás, a gente falava muito de filantropia, e eu também vou passar por isso aqui, para todo mundo entender, né? Tá certo que a gente veio falar de incentivo fiscal, mas vocês vão ver que eu vou trazer outros conceitos também, tá? Então, assim, na ENGIE, a gente trabalha muito por um mundo mais sustentável. Até porque, gente, em um slide eu quero dividir com vocês um pouco o que é a ENGIE. A ENGIE é uma empresa que está em 31 países, então ela é líder hoje na área de transição energética em vários segmentos, né? No Brasil está há mais de 25 anos. A unidade da ENGIE no Brasil está em Florianópolis, em função de ser uma parte que foi privatizada da Eletrosul há 25 anos atrás, né? Sorte nossa de estarmos aqui, uma cidade tão boa de se morar. Eu vou começar dizendo o seguinte, que nós vivemos tempos complexos, e eu acho que com essa minha afirmação, eu acho que ninguém aqui nessa sala duvida disso, né?
de que a complexidade tomou conta de várias áreas da sociedade. Não é só da área social. A gente está aqui falando da área de sustentabilidade, mas não é só da área social. Então, existiu, vamos pegar o período ali pós-pandemia, uma mudança muito significativa do papel da responsabilidade social, ou seja, empresas que não tinham a responsabilidade social estruturada tiveram que correr para se estruturar, né? A pandemia, ela acelerou processos. Surgiram problemas complexos ainda não conhecidos. Começa a ser necessária uma atuação mais estratégica, que, olha só, que exige maior adaptação e maleabilidade. Foram as palavras que eu acabei de falar para vocês antes. Então, gente, a gente saiu da pandemia diferente que a gente entrou também, porque a gente precisou se adaptar muito rápido, ser maleável muito rápido, né? A repactuação de propósitos e construção de novos que a gente nem sabia que existiam. A gente começou a revalidar causas, descobrir novas. A gente começou a fazer uma relação entre o agravamento dos impactos de mudanças climáticas com maior complexidade dos problemas sociais. Então, hoje, todas as catástrofes que a gente tem, né, que vêm das mudanças climáticas, elas provocam um impacto direto no social. A própria questão da agricultura, o acesso à água potável, né, os refugiados climáticos, né, a saúde mental, que começa na crise pandêmica, mas que, no meu entendimento, só se agrava, infelizmente, né, essa não é uma boa notícia. Os reflexos da crise social pós-pandemia, desculpa, tem um errinho ali, nas comunidades, a gente passa a ter causas que nunca antes foram trabalhadas. A insegurança alimentar foi um jeito de chamar uma fome que não é a fome apenas. A insegurança alimentar é quando você acorda, toma café da manhã, mas você não sabe se vai almoçar. Então, eu posso ter no mesmo lugar a fome e a insegurança alimentar. A saúde mental, o foco constante em geração de renda, a questão da violência doméstica e feminicídios. Então, aumento, né, de feminicídios, eu poderia aqui elencar várias questões. Existe um Brasil com desigualdades sociais. Então, isso é muito importante que todos lembrem desses dados que a gente está mostrando aqui. Eu não pretendo passar um por um. Todas as informações que eu vou passar aqui, além de serem gravadas, depois eu vou, né, a organização do Hub já tem, então podem ser compartilhadas, né, então eu não vou passar um a um, mas a minha intenção aqui, gente, é só dizer que existem problemas muito complexos que a gente está vivendo na sociedade, né? Nesse momento, eu acho que vocês já leram muitas das coisas que estão aqui. Só de ler aquela parte ali, 80% das pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão no Brasil não têm acesso a tratamento, já me deixa ansiosa. Então, assim, a gente sai desse cenário. Quando a gente vai e dá uma olhadinha nos municípios onde nós atuamos no Brasil, nós começamos a ver municípios, e só para já adiantar para vocês, a gente hoje atua em 18 estados do Brasil, mais de 380 municípios. Daqui de Florianópolis, a gente tem essa demanda corporativa de fazer a gestão do que chamamos de investimento social privado, tudo que é voluntário. Eu não vou antecipar, porque eu já vou chegar nele também na apresentação. O índice de desenvolvimento humano ainda é um bom índice, porque eu consigo ter o IDH de vários países, inclusive. Então, quando eu tenho os nossos controladores aqui, né, os franceses, eu mostro para eles uma comparação de qual é o IDH na França e qual é o IDH no Brasil, e se você for olhar os IDHs de onde a gente atua no Brasil. Então, assim, Umburanas, ali na Bahia, já estava entre os 10 menores IDHs, nem era 0,4. Hoje está em 0,52, porque quando chega uma usina, né, num lugar, um ativo, isso gera desenvolvimento. E aí a pergunta que eu quero começar
assim, que com vocês é até onde vai a nossa responsabilidade. A nossa enquanto empresas, aqui eu estou falando empresa, tá? Aí eu tenho um dilema, eu faço ações pontuais para resolver um problema, ou eu faço ações estruturadas? Ou será que eu tenho que fazer os dois, né? Vamos lembrar, então, o investimento social corporativo, né, investimento social privado, é uma doação feita de forma voluntária por parte de uma empresa. Dizem recursos financeiros, humanos, técnicos. Então, hoje, eu sou gerente de uma área que faz, não é só, mas faz essencialmente investimento social privado. Eu não cuido de nada que é obrigatório, compulsório. Eu não estou dizendo que na empresa a gente não tem isso na época das obras, né? Dos ativos. Eu não sei se está claro para todo mundo que a principal operação da ENGIE no Brasil é geração de energia. Então, eu estou falando de mais de 60 usinas, a gente chama agora de ativos, que vai em hidrelétricas, termoelétricas não mais, a gente vendeu tudo por um programa de descarbonização, né, do grupo. Então, são hidrelétricas, eólicas, solares, né? E isso forma um conjunto, então, de lugares onde eu tenho que atuar nessas redondezas. E aí eu já vou falar como a gente atua nisso. Quando a gente fala do investimento social privado, muitas vezes a gente ouve assim, mas a gente não deve fazer o papel do Estado, isso é um problema do governo, ele tem que resolver. Só que a minha pergunta é assim, será mesmo? Porque como que eu vou atuar no lugar onde eu chego para fazer um projeto social e não tem água? Onde eu chego e eu falo, vou fazer um projeto social aqui, e as pessoas perguntam, vai ter lanche, vai ter comida? Então, assim, eu preciso exercer um papel social que vai além de geração de emprego e distribuição de lucros, né? Então, o conceito de bem-estar social, ele vem ele vem nessa centralidade do sistema financeiro, porque a gente está falando de ESG. ESG, ele nasceu na área financeira, como algo que dizia assim, olha, no futuro, uma empresa, para se estabelecer, ela vai ter que comprovar o que ela faz na área social ou na área ambiental. O reporte da CVM, ele falava claramente, de 3 anos atrás, de inovação relacionada à agenda ESG. Então, se você não pratica, você explica por que você não pratica. Quem tem ações na bolsa aqui, tá? Então, a gente está nesse momento onde aparece pela primeira vez a palavra incentivo fiscal. Eu estou falando de desafios complexos, eu preciso, então, de soluções mais estruturadas. E aí, soluções mais estruturadas, no nosso entendimento, é uma mistura de filantropia, incentivos fiscais e programas estruturantes. E aí vocês podem até perguntar, mas filantropia não é algo que já caiu no desuso, não é algo que não existe. Gente, filantropia é necessário, porque as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam de um teto, as pessoas quando estão numa calamidade social provocada, às vezes, por uma mudança climática, na grande maioria, né? Elas precisam de apoio. Então, é aquilo que é o inesperado. Os incentivos fiscais, eles vêm para reforçar esse sentimento de cidadania empresarial. Nós, na ENGIE, a gente acredita realmente que a gente tem que reverter parte dos impostos pagos em benefício das comunidades. A gente tem que usar efetivamente a renúncia fiscal, né? E a cultura e acesso ao esporte em locais de pequeno porte no Brasil, que o governo muitas vezes não vai fazer, né, a área pública, não vai conseguir chegar. Então, assim, a gente usa incentivos fiscais e hoje a gerência desses incentivos, que eu vou falar depois quais, ela está na área de responsabilidade social. E também organizamos programas estruturantes. Então, é uma mistura. Eu também tenho programas que eu conceituei e fizemos dentro de casa, onde eu também tenho recursos próprios, além dos incentivados, e eu tenho causas cada vez mais definidas, tá? Vocês vão entender um pouquinho a cara disso.
Então, a gente chega nesse ponto da apresentação dizendo assim, então, Luciane, o que você está querendo dizer para a gente é que tem uma relevância o ISP, né? O investimento social privado. Sim, eu sou muito suspeita para dizer isso, mas uma grande relevância. Eu tenho redução de riscos e conflitos, então, se eu tenho investimento social, eu ajudo a mitigar essas tensões locais. A gente costuma dizer que é a nossa licença social para operar, né? Eu valorizo a marca e reputação como uma consequência. Eu acredito muito que a valorização da marca é uma consequência daquilo que você já tem genuinamente, né? Como traço. Eu fortaleço o capital humano. Eu tenho alinhamento com os critérios de ESG, com certeza. E eu tenho um impacto positivo no entorno dos empreendimentos. Então, tudo isso faz com que a Engie tenha este plano de sustentabilidade aqui, hoje, aonde eu peguei só um pedacinho ali, que é a parte de responsabilidade social, aonde está promover transformação social e empoderar comunidades e parceiros, por meio de desenvolvimento local, educação, cultura, geração de renda e bem-estar social, que são os nossos focos de atuação, não é coincidência estarem aqui. Então, assim, eu preciso ser responsável pela promoção social. Como eu faço isso? Eu tenho um objetivo estratégico, eu tenho uma visão e uma finalidade. Como objetivo, eu quero ser reconhecido positivamente pelas partes interessadas, né? Não só pela comunidade, mas pelos investidores, pelos clientes, pelos fornecedores, por vocês, em geral, né? Que não são consumidores diretos da Engie, mas vocês consomem uma energia de uma distribuidora. Se todos que estão aqui moram em Santa Catarina, a gente está falando da Celesc, que é cliente da Engie, além de parceira. Então, eu tenho como visão promover transformação social, empoderar comunidades. Eu tenho como finalidade, né, esse relacionamento que eu já falei antes. E aqui um pouquinho do retrato de como que a gente trabalha, né, no Brasil, só para vocês entenderem o número de projetos, tá? Nós temos hoje um número mais ou menos de projetos apoiados por ano em torno de 300, 400, e tem anos que esses projetos vão a 500, depende do ano. Eu estou falando só de 2 anos aqui embaixo, vocês estão vendo aonde eu falo. Eu não sei se vocês conseguem ver essa barra que eu vejo aqui, tá me incomodando essa barra, e se isso impede vocês de lerem a parte de baixo do slide. É uma pergunta bem prática mesmo. Tá tranquilo. Vocês conseguem ler todo o slide? Sim, sim. Tá bom, tá bom. É que só aparece para mim essa barra. Então, aqui está um pouquinho de como a gente trabalha. E aqui eu vou começar a entrar no por trás de como a gente faz isso. Né? Eu tenho programas corporativos, mas eu também tenho demandas espontâneas, onde eu atuo de forma passiva e não reativa. É importante, porque eu começo a falar da estratégia. Qual é a estratégia, Luciane, por trás disso? GRS significa gestão de responsabilidade social, tá, gente? Então, pensem que isso daqui é o que eu discuto com a minha equipe ali. A nossa missão, né? Qual a nossa razão de existir? E aí a gente tem um trabalho que foi feito dentro de um conceito que se chama teoria da mudança, onde fala que a nossa razão de existir é, de alguma forma, minimizar o impacto causado pelas nossas, né, operações, até porque toda a indústria causa algum impacto, e reforçar esse relacionamento com a comunidade, promovendo a melhoria de qualidade de vida e a transformação social. Aonde queremos chegar, eu falei para vocês antes, né? Nós queremos. Entrou no mute, sim. Eu acho que você entrou no mute, Luciane. Tá desligado seu microfone ainda, Luciane. Agora voltou. Vocês ouviram? Eu devo, sem querer, eu apertei alguma. Deixa eu voltar. Foram poucos segundos, a gente acho que ouviu Tá bom. bastante.
Vocês estão vendo a minha planilha, né? Minha PPT agora de novo, né? Sim. Ótimo. Como que a gente pensa por trás, né, de todos os projetos que são executados? E aí, o interessante é pensar assim, nossa, muita coisa legal é feita. Sim, né? A gente faz muitos programas na área de educação, na área de geração de renda, cultura. Só que por trás desses programas eu tenho muita coisa que eu tenho que olhar, para ter certeza que o que vai sair é da melhor forma possível, da melhor forma em termos de ética possível, em termos de valores, né? Aqui eu tenho os 3 quadrantes, eu tenho a operação ali embaixo, mas eu tenho estratégico lá em cima e o tático aqui do lado, na nossa visão diária, tá, gente? A ideia aqui não é dividir com vocês conceitos acadêmicos, é contar um pouco como que a gente raciocina numa área de sustentabilidade. E aí, no estratégico, a gente precisa se perguntar qual é a nossa razão de existir. E, assim, felizmente, e aí eu tenho a alegria, né, de trabalhar numa área que o propósito, ele explode, né? É muito fácil eu falar sobre qual é o propósito que a gente tem enquanto área, mas que eu também tenho enquanto pessoa, que se confunde com a área, né? Então, o estratégico tem essa gestão com macroindicadores. Eu tenho ali muitos números, eu tenho o próprio orçamento, eu tenho tudo que fala com a estratégia e que precisa estar sendo monitorado. Na operação, vocês estão vendo que em cima está o investimento social privado e embaixo a gestão de stakeholders. Nós temos ali na gestão, que também está dentro do contexto aqui da área, toda essa parte, o CRC significa Central de Relacionamento com Comunidade, tem os diálogos e os dados secundários. A central, gente, é uma espécie de uma ouvidoria. Eu tenho um telefone, um WhatsApp, um e-mail, que as comunidades todas do Brasil podem entrar em contato para reclamar, para pedir, para perguntar, né? Eu preciso ter esse contato com eles. Os diálogos é parecido, mas a gente faz encontros pessoais. E aí, todos esses inputs que vêm daí, e os dados secundários, então, lembra que eu apresentei um slide para vocês de dados secundários ali no começo? De dados que vêm dos indicadores que a gente tem acesso, tudo isso alimenta a base e sobe para o investimento social privado. De que forma? Eu tenho as demandas que eu chamo do PROSAS. O PROSAS, eu acho que grande parte de vocês já deve conhecer, é um sistema que recebe solicitações de patrocínios, doações. Essas solicitações, para vocês entenderem, por ano, a gestão é feita na área que eu gerencio, né? A gente está falando de 3.000 pedidos, em média, por ano, e onde a gente patrocina cerca de 300, 400. Uma média de 10%. Saem planos de ação de uma forma reativa. Os programas corporativos que são criados na área também vêm daí. Então, não adianta de nada eu não ouvir a comunidade, eu tenho que ouvir a comunidade e, a partir daí, criar programas. E aí eu tenho algo que eu chamo de visor social, que é tudo o que me alimenta, são os indicadores que eu alimento essa estrutura toda. E tem um programa, inclusive, que se chama Parcerias do Bem, que tem a ver com fazer responsabilidade social de uma forma cooperativa com empresas. Tudo isso tem que respeitar políticas, normas, procedimentos. No tático, eu tenho que atender o Balanced Scorecard, ou seja, que é um plano estratégico da empresa para ver se aquela área atingiu as suas metas. Eu tenho um orçamento, eu tenho que alocar a equipe. Nesse sentido, então, só relembrando, como que eu atuo, né? Eu tenho dados primários, que vêm dos diálogos de stakeholders e central de relacionamento, mas eu também tenho dados secundários, que vêm de relatórios de ONU, Unicef, Banco Mundial, entre outros. Fórum Econômico Mundial, né, que é muito rico. Na operação, isso se transforma em programas corporativos e demandas espontâneas. Então, demandas e solicitações diretas da comunidade. A nossa razão de ser está muito ligada
a ouvir a comunidade, né? E aí eu tenho esses programas que vocês estão vendo aqui no canto direito, que é o Capacitar, Programa de Educação, Mulheres do Nosso Bairro, o Imposto de Renda da Pessoa Física, os fóruns do Parcerias do Bem, isso tudo foi conceituado e estruturado internamente. Eu estou passando assim rápido porque eu vou voltar neles. Como a gente atua? Gente, muitas vezes, é aquilo que eu falei, né, por trás de um projeto, principalmente se ele foi incentivado, mas não somente, existe toda uma engrenagem. Então, essa engrenagem a gente chama de governança, que tem por trás. Tem muita gente que chama de burocracia, mas imaginem que eu não posso ter, por exemplo, uma questão ética, porque isso vai gerar um problema, inclusive no meu relacionamento com a comunidade, na imagem da marca. Então, eu tomo muito cuidado, eu tenho uma norma, eu tenho um procedimento, eu tenho restrições nessa norma de coisas que eu não patrocino. Toda a área de patrocínios e doações da ENGIE, ela está centralizada aqui. Eu tenho, então, um sistema de controle, com fluxo de aprovações, segregação de funções. Gente, por favor, assim, ou vocês me interrompam, ou anotem, porque a Clarissa falou ali no começo para as perguntas virem depois. Eu não me importo a interrupção, mas vamos fazer um combinado. Anotem se tiver alguma dúvida, tá? Que depois eu prometo voltar. DDs éticas, porque eu estou numa palestra aqui. DDs éticas e termos de doação. Tudo isso está no sistema. Eu só pago o patrocínio se tudo isso de cima aconteceu. Então, eu recebo o projeto, eu faço a DD ética, ou seja, eu vejo se o projeto tem alguma coisa, se está tudo bem, eticamente falando, eu avalio, eu tenho avaliação do ativo, eu avalio o GRE, eu tenho avaliação nossa, depende do valor e do que eu tenho avaliação da diretoria de sustentabilidade e até do presidente. Aí eu faço o termo de doação e aí eu pago. Eu não sei se vocês tinham noção de que tudo isso é necessário para depois que você aprova um patrocínio, você pagar. No caso de métricas, sistemas para gestão e alocação de recursos próprios incentivados, nós seguimos internamente critérios também. Então, olhem assim na direita. Lembra que eu falei para vocês que a gente está em 350 municípios? Em 60 e tantos ativos, usinas? Vocês imaginam que são todos irmãos, né? E que na hora de distribuir essa mesada, vamos dizer assim, porque, gente, essa questão de doação e patrocínio é para ser levada tão a sério que ela normalmente, na ENGIE acontece isso, ela é centralizada. Não quer dizer que eu não tenha um fluxo de análise de todos esses gerentes em tudo que vem. Eles participam das decisões, mas o que acontece é que o valor, o centro de custo desse valor todo, está só em uma área, como proteção desses recursos, né? Como eles vão ser alocados. Então, aqui na direita tem a forma como eu consigo valorar o que eu vou dar para cada lugar, para que um irmão não brigue com o outro, sabe? Por que o Muranas na Bahia recebeu mais do que Lages em Santa Catarina, vamos supor? Eu avalio tudo isso, ó. Eu avalio o índice de precariedade daquela região, a potência instalada, a dependência que tem da ENGIE, né? Aí o IDH, a população, enfim, para poder chegar num valor. No lado esquerdo, eu tenho percentualmente como eu vou... Isso acontece, lembra que a gente está falando de planejamento, né? Isso acontece todo ano. Todo ano eu planejo como que eu vou fazer isso aqui. E como eu vou dividir os meus percentuais, né? Nas comunidades, nas coisas que eu trabalho, em tudo que eu tenho. Responsabilidade social, gente, uma coisa bem importante. Ela não é feita se mudando de programa todo ano. Eu tenho os mesmos programas há 5, 6, 7 anos. E nesse momento, por exemplo, o único programa novo que nós estamos montando é um programa de resiliência climática, que é para essa linha do que acontece nas calamidades, né, que a gente vê nos lugares.
Então, eu tenho um relacionamento estreito com todos os ativos e sou guardiã desses valores, tá? Vamos lembrar agora de recurso incentivado, como eu tenho hoje a distribuição, né? Se eu não estou errada, eu tenho especialistas na equipe, eu não sou uma super especialista, né? Na área incentivada, o que acontece é que eu trabalho há muito tempo com incentivo fiscal, mas eu não sou advogada, por exemplo, então eu não sei detalhes da lei, mas eu conheço a lei na prática desses 18 anos, então as leis, né? Hoje nós temos esse cenário, eu invisto desde 2016, 10 anos, né? 100% desses 10% que eu posso, que vocês estão vendo aqui, em todas essas áreas que vocês estão vendo aqui também na direita. Para vocês entenderem a seriedade, né, de quando a gente se compromete a usar o recurso incentivado, eu dividi com vocês a nossa meta diária desse ano na área. Eu tenho que destinar, e eu tenho essa meta desde 2016, 100% dos recursos incentivados possíveis, com projetos apoiados em, no mínimo, 60 municípios de atuação da ente. Essa meta a gente chama de indicador estratégico, que quer dizer quando isso vai valer, inclusive, no PLE dos colaboradores como um todo, que significa participação nos lucros, né? Então, a gente trabalha nessa meta até o dia 31 de cada ano. E aí, vamos falar das diretrizes na alocação de recursos. Isso vale para recursos incentivados, mas isso também vale para recursos próprios. Eu faço uma alocação voluntária, mas que, apesar de ser voluntária, é estratégica. Não é porque é um recurso incentivado que eu simplesmente repasso o recurso. Vocês já viram ali, né, todas as análises que eu tenho que fazer. Vamos lembrar que, por mais que seja incentivado, eu tive, como empresa, que voluntariamente abrir mão de parte dos impostos pagos, eu não fui lá e paguei o imposto lá para Brasília, e investi na comunidade, em projetos sociais, culturais. Então, existe todo um trabalho aí, que precisa ser valorado, né? Então, eu preciso pensar em beneficiar comunidades do entorno das atividades, eu quero equilibrar ações sociais, corporativas e demandas regionais. Então, é o agir local, pensar global. Eu destino a parcela, né, dos impostos pagos em benefício da melhoria de qualidade de vida. Na ENGE, essa gestão ela não é, por acaso, que está em responsabilidade social, né, porque podia estar sendo feita em outra área. O meu foco é ajudar quem mais precisa, então os mais vulneráveis. No caso da lei de incentivo à cultura, se tiver alguém aqui me ouvindo, inclusive, que esteja pensando, nossa, eu tenho um projeto que já foi apoiado pela ENGE, ou eu tenho alguém que gostaria de apresentar, isso aqui é bem útil, né, inclusive, porque é um pouquinho mais ou menos como nosso foco. A gente apoia muito projeto sustentável com patrimônio, legado, então a gente tem um projeto que é do Centro de Cultura, e acesso, que forneça um acesso gratuito à cultura, né? Na lei de incentivo ao esporte, projetos que modifiquem as realidades locais, sociais, inclusão por meio das práticas esportivas. No caso do FIA, a gente gosta muito de apoiar hospitais pediátricos ou pesquisa, ou tudo que tem a ver, e projetos de elevação de escolaridade, contraturno escolar. Não quer dizer que a gente não apoia outras coisas, tá, pessoal? É mais foco. Fundo do idoso, instituições de longa permanência, aqui a gente constrói muitas instituições de longa permanência, PRONAS, tudo que tem a ver com reabilitação e atendimento a PCDs, e o PRONON, muita pesquisa oncológica, eu acho que mais que qualquer coisa. Aqui é um pouco a cara de uma coisa que a gente chama de pipeline, doação incentivada. Quando nós estamos tentando chegar naquele limite de valores, nós temos que organizar isso. Isso aqui é um print de uma planilha de Excel, só para que vocês vejam, em tudo aquilo que eu tenho como possibilidade, que já está comprometido e que está realizado. Porque eu tenho que, lembra, gente, eu não posso gastar mais do que eu tenho também. Isso aqui é algo que eu gosto muito, assim, porque nós valorizamos muito essa relação que a gente tem com
com a área de tributária da companhia. É um BI, onde a área tributária alimenta os valores daquelas empresas. Nós administramos vários CNPJs hoje, e com aqueles resultados, eu vou fazendo os aportes, nos mantendo no resultado. É um BI para gestão de recursos e direcionador estratégico. Aqui, gente, eu já falei sobre isso lá naquele primeiro diagrama, mas eu vou só agora passar no detalhe em algumas coisas, pincelar, né? Nós fazemos uma gestão de stakeholders através de mapeamento de stakeholders. Então, hoje eu tenho 6.000 stakeholders identificados. Então, aqui eu estou falando do prefeito lá de uma cidade de Minas, tá? Eu estou falando do padre lá da Bahia. São 6.000 no sistema. Eu faço esses painéis onde eu ouço as pessoas, e a partir daí eu tenho planos de ação, né? Eu tenho iniciativas que eu vou tratar. Aqui são os programas corporativos. Eu vou também passar por eles, e depois eu volto conforme vocês tiverem a necessidade. A rede dos centros de cultura é a rede de implantação de centros de cultura. Nós fazemos a obra 100% com Lei Rouanet. A gente está falando de ter uma OCIP que faz a gestão. É um projeto que dura em torno de 3 anos para ele nascer. Eu poderia falar 2 horas aqui só sobre cada um desses projetos, mas não é o foco. Mas o mais importante aqui é levar cultura para municípios com menos de 20.000 habitantes e trabalhar em contraturno escolar. Então, a criança, em vez de estar na rua, ela está no centro. Aqui são 7 que a gente tem, são 6 hoje em operação e 3 em construção, né, prestes a nascer já. Capacitar. O pessoal do Amigo do Leão conhece, porque já participou. Desde 2015, 2015 a gente fez o programa junto com o BNDES, mas foi lançado em 2016. Ele é um programa de capacitação para a lei de incentivo. Nós entendemos que isso tem a ver com cidadania. Não adianta eu falar, gente, apresentem projetos, e as pessoas não saberem o que é FIA, o que é a lei da reciclagem, por exemplo. E aí, desde 2017, a gente também faz campanha de imposto de renda da pessoa física. Hoje a gente tem uma campanha que está no ar, que se chama Corrente pelo Bem, tem um site, e essa Corrente pelo Bem é com parceiros, né? Esses dados aqui, claro, eles não estão incluindo 2026 ainda. Capacitar, já aconteceu 39 eventos, né, no Brasil todo, sendo que mais de 10.000 pessoas já foram impactadas, e cartilhas sendo distribuídas, né? Eu estou falando de 12 estados que já receberam, 24 cidades, né, de forma presencial. Então, assim, é um conteúdo que hoje é disponibilizado no canal da ENGIE. A gente fez um Capacitar dia 1, 2 e 3 de março, está lá no canal, né? E que, por exemplo, nós fizemos uma imersão de um dia só sobre a lei da reciclagem, que é uma lei nova. Então, o que nós entendemos? Temos que ir ao mercado, entregar essa qualificação de incentivo fiscal para que venham projetos qualificados. Né? Uma vez alguém me perguntou, tá, Luciane, mas isso não vai aumentar o volume que já é grande? Não, isso vai qualificar. Né? Medo de volume realmente a gente não tem a ver com isso. Desde 2017, a gente, então, conduz de uma forma bem sistematizada essa campanha de R, que eu já falei antes, mas eu estou dando uma ênfase aqui, até porque eu adoro esse leãozinho aqui que está no canto direito. E essa campanha, gente, já foram 9 realizadas, né? A segunda com 100% parceiros do bem, que são empresas que são parceiras em projetos sociais, e eu tenho toda uma sistemática da campanha, tá? Como ela é feita. Mas o mais legal aqui, você perguntar, tá, Luciane, mas qual que é o segredo? A diretoria está envolvida, sabe? O presidente está envolvido. Esse programa Mulheres do Nosso Bairro é um programa que nós temos, assim, bem do lado esquerdo mesmo do peito, porque foi criado no momento de pandemia, em 2020. Ele vai ter o seu 7º edital em outubro. É geração de renda, mulheres do Brasil inteiro são convidadas. O ano passado nós investimos 1 milhão junto com parceiros, com 20 parceiros,
em projetos, pequenos empreendimentos com liderança de mulher no Brasil todo. Além de a gente apoiar os projetos através de um edital, uma chamada, nós também damos o curso via Consulado da Mulher atualmente, e temos, gente, o Agosto Lilás, que acabou ganhando vida própria, porque ele se tornou muito forte dentro do Mulheres do Nosso Bairro, que é uma parceria com o Instituto Maria da Penha, que traz toda a sensibilização de ciclo da violência. O programa de educação, ele trabalha em muitas frentes, eu posso falar que muito trabalhando matemática e português, né, na educação básica e curricular, mas eu também trabalho com a parte de educação para o trabalho, para jovens. Então, cursos relacionados à tecnologia, né, para jovens. Mas algo que eu gosto muito desse projeto é a questão é um projeto que a gente chama de C-Learning, que trabalha a saúde mental das crianças e jovens, mas através da formação dos professores. É com Albert Einstein, um projeto que nós nos orgulhamos muito. Esse projeto, ele trabalha em duas frentes, né? Numa delas são relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, então eu estou falando aqui de câncer e diabetes, mas essencialmente o câncer vamos dizer, o índice de mortalidade aqui é de 70%, é muito alto de brasileiros. Então a gente tem parcerias com o Hospital do Amor, né, de Barretos, entre outros tantos, redes aí de apoio, tá? Na direita, a gente também trabalha no acesso básico à saúde e cuidados primários. Eu acho que levando questão de oftalmologia, né, odontologia, para as comunidades. Aqui tem dois exemplos, né, que a gente gosta bastante, que tem a ver com parceiros, né, no lado esquerdo é um exemplo com uma empresa que é franco-italiana, que é a EssilorLuxottica, que produz as lentes de contato Varilux. Ela é a maior, eu acho que ela é a líder mundial atualmente, depois dessa fusão, e ela faz um trabalho com a gente de levar doação de óculos para lugares muito, né, carentes e vulneráveis, cobrando um valor muito menor, né, do que seria cobrado se a gente fosse lá e comprasse o óculos. Isso trabalha a criança e o jovem, principalmente em educação e saúde. No lado direito, nós temos uma parceria com o Instituto Ronald McDonald. Nós temos um cliente aqui, o McDonald's, ele é o nosso cliente, né, de compra de energia, e aqui já faz 4 anos que nós fazemos essas campanhas de diagnóstico precoce do câncer infantil em lugares que essa informação não chega. Então, as pessoas que estão vendo aqui, elas são pessoas enfermeiras, professores, né, não necessariamente da área da saúde. O programa de voluntariado da ENGE, que faz com que a gente proporcione aos empregados, aos colaboradores, poderem também participar dos projetos, lembrando que aqui eu estou falando de projetos incentivados e não incentivados. O voluntariado da ENGE, né, que conta um pouquinho como que a gente faz esse processo no Brasil todo, e um programa, né, até para terminar minha fala aqui, que nós lançamos em 2021, que se chama Parcerias do Bem. Nós entendemos em 2021 que, como aquilo que eu falei no início, né, os problemas sempre estavam muito complexos, sociais, para chegar mais longe, eu tenho que conseguir multiplicar esses impactos. E o orçamento não se multiplica, gente, numa empresa, dessa forma, né? Então, o que nós fazemos aqui? Buscamos outras empresas, hoje são mais de 90, esse slide está, inclusive, desatualizado, porque esse número é muito dinâmico, para trabalhar junto com a gente em locais onde muitas vezes a gente tem como vizinhanças mesmo nossas, né? Isso tem muito a ver com o ODS 17, que é parcerias para implementação. E aqui, gente, eu acho que eu cheguei no meu último slide, tá? Né, pessoal da organização, não se desespere, porque eu estou tentando agilizar aqui para deixar tempo para a gente falar, mas com tudo isso, o que eu gostaria de deixar aqui?
Primeiro que existe toda uma engrenagem por trás de qualquer incentivo fiscal ou não, mas isso independe, se eu estou falando de investimento social, eu estou falando de responsabilidade sobre isso, não é à toa que a área se chama responsabilidade social. E, então, toda essa estratégia, tudo isso que a gente faz e vem fazendo até aqui, e o momento que a gente vive, nos leva a lembrar que esse momento ele é um momento de consistência e relevância. Então, não importa se a gente vai repetir esse programa durante anos. Eu só vou ter um indicador de alcance ou de impacto social se eu conseguir fazer com que aquela ação, de uma forma genuína, faça efeito naquela comunidade. Então, eu tenho constância de propósito. Eu tenho iniciativas com foco em resultado a médio e longo prazo. Eu estou falando das mesmas coisas aqui, né, gente? Eu tenho um processo de transformação efetiva, que pode demorar para nascer, mas que vai ser um legado. Né? O primeiro centro de cultura que a gente tem completa em 11 de julho, 15 anos, né, de atuação. Eu tenho uma medição, então, de impacto social, quando eu faço tudo isso. Eu faço isso gerenciando dados, vocês viram que eu preciso de indicadores, senão eu não consigo, né, trabalhar, só a emoção não vai segurar aqui. Eu sustento o que eu faço, porque foi bem planejado e teve estratégia por trás. Eu troco conhecimento, que é o que a gente faz no Parcerias do Bem. Eu multiplico esforços para atingir um bem comum, que é o que a gente faz no Parcerias do Bem. Eu competi, eu defendo competir, vamos dizer assim, e não competir, que é fazer junto, né? E é isso, eu tenho um vídeo aqui, que eu não sei se, será que eu vou conseguir passar? Vou tentar passar, gente. Alguém pode dizer se eu estou no timing, que eu não consigo nem ver. Tá só abaixo. Tá sim, Lu, fica bem tranquila, tá? Tá perfeita no seu timing aqui. Você já começou a estar sem som. Está sem som, Luciano. A Dorian tá online, consegue talvez colocar ali com o som? Tá sem som, gente. Eu estou ouvindo vocês falando, tá sem som, né? Com som. Mas dá para entender pela legenda. Ah, não, mas não pode. A música é maravilhosa. Ele está no YouTube, né? Eu acho que se eu parar de compartilhar, eu posso depois transmitir. Porque eu acho que eu paro de compartilhar, né? Porque eu acho que agora, nesse momento, eu não consigo compartilhar com som. Consigo? Ô Lu, ali onde você vai em compartilhar, tem um botãozinho que você coloca ali no verdinho, que aí ele compartilha som também. Mas é que ele está dentro de uma apresentação. Aham. Entendeu? Ele está colocado dentro de uma apresentação. Tá. Eu Deixa eu cliquei ver aqui, aqui. peraí. Deixa eu ver se agora entrou o som, senão a gente não vai Tá. perder tempo. Vamos ver se agora entrou o som. Eu cliquei aqui nos botões. Não? Não. Eu vou tentar puxar depois da próprio do YouTube, gente. Fica tranquilo. Espera aí. E aí eu acabei. Ô, Lu, se você tá no seu computador, de repente você pode tentar entrar no Isso. YouTube mesmo, na internet. Isso que eu Quer pensei. tentar? Eu quero, mas eu só estou mostrando a última tela porque eu vou sair do compartilhamento. Tá. Deixa eu só sair, isso aqui. Deixa eu só parar de compartilhar. Eu parei de compartilhar, certo, pessoal? Ótimo.
Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar entrar aqui só para trazer o vídeo. E, gente, como tudo é planejamento, Eu acho que a Lu saiu da chamada, né? Dória, faz a gentileza de mandar uma mensagenzinha para ela Pode ali. deixar. Com Uhum. certeza ela vai perceber e vai entrar de novo. É. Esses vídeos da Andy, tem alguns que eu já conheço também, que são muito lindos. Não é à toa que ela quer colocar o som, porque traz o depoimento das pessoas, assim, das crianças, sabe? É muito emocionante mesmo de conhecer o trabalho através desses registros. Então, acho que o esforço ali também veio em virtude disso. Vamos aguardar um minutinho até ela voltar. Hoje foi o dia de acontecer isso, né, pessoal? Eu até mandei um e-mail para vocês. Tomara que tenha chegado em todo mundo aí com o link correto. A gente quase se desesperou aqui que o Simpla deu algum bug assim bem na hora do evento. Ele parou de funcionar simplesmente. E a gente mandou para quem podia. Eu mesmo estava aqui no WhatsApp, no e-mail. Espero que tenha dado tudo certo, mas como a gente está gravando aqui também, eventualmente, se alguém entrou aqui e pegou pela metade, depois a gente vai passar para vocês por e-mail toda a gravação e a gente vai subir no YouTube também, tá? Então, fiquem despreocupados aqui, porque é um conteúdo muito completo e muito bacana com a Luciane, né? Sim. A Dória já está falando com ela aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vou aproveitar para dizer que Larissa, lá no YouTube costuma ter outros cursos também, para a gente poder assistir de forma aberta? a gente está finalizando aqui o projeto do Hub, né? O projeto do Hub não tem todo o conteúdo online, mas depois, mais para frente, a gente vai habilitar do que a gente vem gravando e organizando aqui para acessar no YouTube. Atualmente tem alguns eventos anteriores do Instituto Amigo do Leão, se vocês quiserem lá conferir. Mas desses últimos que fizemos, por exemplo, ali a contrapartida social, que foi a elaboração de projeto para a Lei Rouanet, tá na íntegra no YouTube, a nossa palestra de abertura também. Então, vocês podem acessar lá o canal e já conferir algum conteúdo. Mas continue acompanhando que nos próximos meses vai ter mais ainda lá para acessar, tá? Vamos ver se a Dorian conseguiu falar com a Luciane. Dorian, A Luísa está entrando de volta. tadinha. Ela demorou um pouco para perceber que estava lá fora. Deixa eu aproveitar aqui, como eu estava naquela função de passar o link para vocês, gente, o Wilson está aqui na tela também conosco, é o nosso atual presidente do Instituto Amigo do Leão. A gente fez recentemente uma transição da gestão, né, Wilson? Se quiser dar um oi também, o William também está aqui online. Oi para todo mundo e acho que a energia aí bateu em todo lugar, porque eu estou saindo de Itajaí, estou há 1 hora no trânsito aqui, está tudo parado, não sei o que aconteceu, acho que deu um acidente aqui, mas tudo bem, eu estou acompanhando aqui, eu acho que a fala, né, da Luciane, eu trabalho há 18 anos com captação de recurso, e eu nunca tinha participado de uma fala de um investidor que falasse sobre como os projetos são decididos dentro da empresa, né? Isso é uma coisa muito rica que a Luciane deixou aí para nós, e, e assim, a gente pode até fazer um comparativo com as outras empresas também grandes que incentivam, né? E entender que hoje a grande questão das empresas é modificar os territórios onde elas estão, né? É o investimento social privado. Então não adianta a gente pensar em projetos assim que não vão de encontro a esse interesse, a essa procura por que as pessoas também mudem a vida delas, né? Eu acho que isso foi uma mensagem muito legal que a Luciane deixou aí. E também a questão do imposto de renda, né? Que é importante. Vocês viram ali que
E está até na participação dos lucros dos funcionários, né? O atingimento das metas de usar todo o imposto possível para os projetos incentivados. Oxalá que todas as empresas fossem assim, né? Mas a gente ainda está longe disso. É verdade. Voltei, gente! Voltou, Oi. querida. Não, eu não percebi que eu tinha caído. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me vendo também? Sim, sim. E agora a câmera, por algum motivo... Deixa eu ver. Voltou. Vocês estão me vendo? Mas deve ter... Peraí, só um Tá tudo certo. minuto. Hoje é o dia, Eu Lu, a acho- gente estava comentando aqui que hoje é o dia de tudo acontecer. Mas a gente é insistente, né? É que o que aconteceu? Eu saí e fui no YouTube buscar o vídeo. E conversando com vocês, tá? Absurdamente, assim. Eu só percebi na hora que me ligaram, você caiu. E, meu Deus, tô aqui no YouTube. Então, assim, o vídeo, eu acho que depois a gente pode compartilhar também, né, Clarissa? Pode, eu acho que a gente pode colocar no nosso Instagram também lá para acessar o vídeo. Aliás, todo mundo ficou super curioso aqui para assistir o vídeo, viu, Luciane? Então, vamos viabilizar isso. Eu posso colocar alguma link aqui, tá? Eu vou dar um jeito, pode deixar. Bom, Tem tranquilo. 2 vídeos de parceria do Dente que são muito emocionantes. Agora, eu corri, né, bastante, porque o conteúdo era grande, né? Ali tinha momentos que dava para a gente falar mais, mas para justamente a gente conversar um pouco aqui. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que o principal é ter esse espaço também para... Então, eu espero que vocês se lembrarem, né, de alguma coisa, tá? Que eu falei, e agora estou à disposição. Eu acho que a ideia é essa, Clarice, de pergunta. Sim, eu também vou procurar falar bem pouco aqui para dar oportunidade para os nossos participantes bater esse papo contigo. É claro que eu anotei algumas coisas aqui, tem perguntas também, e eu só quero fazer um comentário inicial antes de abrir para as perguntas, para a participação, que eu não tenho como evitar, Luciane, de me emocionar com a tua apresentação. Porque, para mim, assim, que acompanho há muitos anos o trabalho da Engie, o seu trabalho ali à frente de toda a equipe de responsabilidade social, a gente vê ao longo de todo esse tempo o quanto cresceu essa responsabilidade, quanto criou corpo, né, os projetos, as ações, e a gente fica muito feliz de ver essa liderança que a Engie tem no Brasil, um verdadeiro benchmark do investimento social privado para outras grandes empresas. Enquanto você estava ali retornando, né, que você saiu da chamada, o Wilson estava comentando justamente sobre isso, que foi um conteúdo riquíssimo para nós, de entender como é do lado de lá, né, do outro lado do balcão, como a gente chama, ali da empresa incentivadora, como funciona toda essa gestão dos incentivos, do investimento social privado, e como vocês fazem isso funcionar tão bem. Para quem está do lado de cá, dos projetos, das instituições, esse tipo de informação também é extremamente importante para poder entender como essas conexões acontecem, como é que acontece o investimento na comunidade, no projeto, e como isso se desenvolve, né? Então, eu quero te agradecer, né? Me permite pessoalmente dizer assim, que Deus continue abençoando a sua vida, tudo que você faz aí, porque esse trabalho de vocês é realmente incrível e a gente sabe que transforma a vida de muitas pessoas, né? E é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente está aqui. Eu só tenho a te parabenizar e fico feliz também de abrir essa oportunidade de diálogo aqui com os nossos participantes. E quem quiser fazer perguntas, pessoal, vamos levantar a mãozinha aí, abrir o microfone. E com alguma curiosidade, alguma dúvida, algo que queira saber um pouquinho mais da Andy e da Luciane. Dória, se você puder também acompanhar no chat, se alguém quiser escrever algo. Alguém quer perguntar? Não fiquem tímidos, tá? Obrigada, Clarissa, pelas palavras, né? Obrigada, assim, eu acho que a gente vem numa jornada aí, e quando você está nessa área, realmente você tem muita pressa, né? E um desejo de fazer. E a gente é pessoa física ali, né?
Então, assim, por mais que você está representando um CNPJ, eu acho que a diferença acontece no PJ, né? No PF. Então, assim, porque precisa da tua vontade, da tua dedicação. A gente falou aqui de insistência, né? Então, e tudo isso faz com que a gente possa tentar minimizar um pouco, porque é tanta coisa para fazer. Então, quem quiser... Gente, alguma pergunta, alguma coisa que passou muito... Estou com uma impressão tem que uma foi muito mãozinha. rápido. Não, Lu, foi ótimo. Palestra. Dorian, temos uma mãozinha levantada ali. Temos sim, da Leslie. Fica à vontade, Leslie. Obrigada, antes de mais nada, agradecer aí toda a informação que você trouxe, Luciana, de fato, está com muita transparência, coisa que a gente não encontra, é bem difícil. Eu sou do Instituto Trilha de Criança, a gente já existe há 10 anos e a gente tem muita ação comprovada. Porém, o nosso CNPJ, a gente só se tornou formal com o CNPJ há um pouco mais de 2 anos. Então, querendo ou não, a gente é uma OSC recém-nascida, né? E para a gente é mais difícil conseguir participar de editais, enviar projetos. E eu queria que você falasse um pouco como que é aí a escolha das OSCs que chegam até você, se mesmo sendo novo em CNPJ, a comprovação de ação faz diferença, ou se não, vocês têm ali um número mínimo de atendimentos, de números que a gente possa apresentar para vocês, mostrando as nossas ações. Enfim, se você puder trazer um pouquinho de como que você olha para uma OSC, o que é importante ali, te agradeço. Eu falo sim, Leslie, teve um dos slides ali que eu apresentei um pouco esse foco, né, que a gente tem. Porque quando você está numa empresa, né, privada, que você precisa e atua, como a gente atua hoje em 18 estados, a gente precisa ter, e por isso que eu acho que esse nome é tão feliz aqui, né, a gente precisa ter uma estratégia, porque, assim, a vontade é sempre assim, vamos apoiar todos, mas não existe possibilidade, até porque, eu até comentei com vocês, hoje a gente administra e avalia cerca de quase 3 mil pedidos por ano. Esse número ele vai se mantendo, né? E o apoio chega em cerca de 10% disso, que é o limite da nossa verba. Então, uma notícia boa que eu posso te dar você pode acreditar que a gente vai investir até o último centavo, né, do incentivo fiscal na área social e aonde ela pode chegar, né? Existem projetos institucionais que a gente apoia? Existem, né? Mas eu posso dizer que majoritariamente a gente está falando de responsabilidade social. Vamos voltar para a tua pergunta. Um dos focos nosso é a atuação no entorno dos nossos empreendimentos, então, dos nossos ativos. Eu falei rapidamente, tem sinais com uma geradora de energia. Então, eu tenho geração, eu tenho uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, uma hidrelétrica, e eu tenho comunidades do entorno que convivem com essa operação. Então, a nossa prioridade é projetos que beneficiem o entorno desses ativos, né? Quando eu estou falando de linha de transmissão, é um pouco diferente, porque eu estou falando da linha. Eu não sei se para todo mundo está claro, né? Tem a usina, mas tem a linha também de transmissão, que muitas vezes é quilômetros, né, de distância, e eu trabalho em alguns aspectos nessa linha. A OSC, ela não precisa ser dali. Então, vamos dar um exemplo. Eu atuo aqui em Santa Catarina, em Itá. Sabe aquela região toda do oeste? Itá, Machadinho? Ali eu tenho 20 municípios de entorno que a gente tem muito interesse, né? Você talvez não seja de lá, mas o teu projeto vai se realizar lá. Vai acontecer lá, né? Você tem projetos que vão ser itinerantes em Santa Catarina, né? Então, esse tipo de projeto é um projeto que nos interessa diretamente, né? Sendo que o que nós olhamos muito é o projeto ser genuíno também, ou seja,
não pode ser, né, Clarice, aquele projeto que fala, não, mas aí, vocês atendem lá no Amapá? Não, eu chego lá. Não é isso, né? Eu acho que é muito importante o projeto ter a sua essência e manter e saber os seus limites, e às vezes, muitas vezes, como você falou, ter calma, né? Eu não... Me fala, assim, sobre o que vocês atuam, onde vocês atuam. Você falou o nome da OSC, mas você não falou que tipo de projeto vocês têm. Só para ajudar na resposta. Não, o Trilha de Criança ele já foi para 20 municípios diferentes de Santa Catarina. A gente leva as crianças para a natureza, tirando elas da frente da tela, fazendo ali um trabalho de contraturno. De escolas públicas, por exemplo, é isso? Famílias e escolas públicas, famílias da comunidade e escolas de públicas. abrigos, né? Centros de acolhimento, nesse sentido. É um trabalho de educação ambiental e cultural que a gente trabalha com os patrimônios também. Então, a gente leva as crianças para sítios arqueológicos, enfim, faz todo esse trabalho cultural e voltado ao meio ambiente. A gente está pelo PIC por enquanto e editais locais, né? Tá. E vocês estão em Floripa? Sim, a sede é em Floripa. A nossa sede é em Floripa, né? Da empresa, no Brasil. Então, nós temos interesse de avaliar um projeto como esse. É claro que o interesse maior sempre acaba voltando, dependendo do valor, para ser via incentivo fiscal, por isso que eu perguntei da cultura, né? Ou, por exemplo, Fundo da Infância, né? Se encaixaria muito bem um projeto pelo Fundo da Infância, mas, enfim, não estamos aqui para falar do Fundo da Infância aqui do município, mas o fundo também seria um outro. Então, assim, seria um projeto que a gente teria interesse. Talvez fizesse um trabalho contigo de, olha, estamos na sede e tem o nosso bairro aqui em torno, né? Que pega algumas comunidades ali, Moldoraço, onde a gente está, né? Apresenta para a gente uma proposta para trabalhar essas crianças daquele entorno, sabe? Né, Clarissa? A gente pode avaliar sim, por que não? Aliás, tem um número muito pequeno de gente aqui, né? Eu só não posso passar, porque vai estar gravado, né, Clarissa? Passar o e-mail, meu e-mail. A gente está gravando. Depois você passa meu e-mail, pronto. Tá? Pode deixar. Te agradeço. Para quem participou, tá? Temos mais perguntas. Nós temos a Sandra Meyer, que está com a mãozinha levantada, né, Sandra? Fica à vontade. Você está no mudo. Pronto. Boa noite a todos e todas. Antes, parabéns a Clarissa e o Wilson por esse evento. Eu estive na abertura e achei um projeto incrível e importante, pertinente, que é uma capacitação importante, né? Para a gente entender melhor todos esses processos. E obrigada pela aula, Luciane, né? E é muito importante para a gente que está aqui do lado de cá, que somos artistas, produtores, pesquisadores de dança, entender como a gente dialoga com as empresas, né? Eu fico pensando, eu sou presidente do Instituto Meyer Filho, que cuida de todo o legado do artista, Meyer Filho, mas não somente dele, né? A gente promove ações com outros artistas, e eu fico sempre pensando num projeto de artista, por exemplo. Vamos citar Meyer Filho, qualquer outro artista, no sentido de uma exposição, um documentário, uma publicação cujo teor social já é intrínseco à própria construção de um acervo e de uma obra do artista, né? A arte já é em si social, né? Ela tem essa dimensão, e também tem outras dimensões que potencializam essa sociabilidade, né? E aí eu fico pensando, né? Como criar esse diálogo, como apresentar a uma empresa, né, cuja perspectiva é tão bem construída como a Indy, né? Ou seja, vocês têm muita clareza do que é para vocês incentivo fiscal e o que interessa a empresa, né? Qual é o construto, né, dessa empresa. E sempre para mim foi uma dificuldade, assim, eu tenho projetos fortes, tem um artista, tem uma demanda que é
forte, né, no campo da cultura, mas como criar esse diálogo? Hoje eu pude aprender um pouco mais sobre isso, né? Sem descaracterizar, vamos dizer assim, a essência que você fala do próprio projeto cultural, como ele pode chegar numa empresa, né? Como cria essa ponte, né? Eu acho que esse é a grande questão, né? De como é que a empresa vai se abrir à perspectiva de um projeto, vamos dizer, de um artista ou de outras questões, e como também, né, um Instituto de Cultura e de Arte também se aproxima e procura entender as estratégias e interesses de uma grande empresa, digamos, como a Engie. Não sei se eu fui clara nesse lugar de ponte, né? Eu acho que o Ruby, amigo do Leão, é para isso também, é muito para isso, né? É a questão dessa isso ponte. mesmo. E para a Leslie, eu estava justamente respondendo em termos mais territoriais, né? Que pô, é um projeto, se ela está aqui, a gente se interessa muito pela área social, por tirar a criança da vulnerabilidade. Eu apresentei aqui que os nossos focos são, então, assim, cultura, né? Então, assim, eu acho que primeiro conhecer os focos da empresa, né? A dificuldade, talvez, Sandra, eu estava aqui te ouvindo, eu já conhecia o Instituto Meyer Filho, eu posso estar muito enganada, mas a gente já apoiou no passado, eu estou falando lá de 2010, 2011, tá? Isso. Alguns projetos de acervo, de resgate de memória, são situações assim que a gente está sempre disposto a avaliar, com certeza. Mas eu tenho que abrir meu coração para vocês, que assim, existe um volume muito grande de solicitações. Então, é diferente, a gente não tem um problema de não ter projetos para avaliar. A gente tem muitos projetos para avaliar. Então, acho que a tua pergunta é assim, como que a gente se diferencia e chega, né? Então, eu tenho até hoje pessoas que chegam na portaria da Engie, eu tenho gente que vai pelo site, principalmente os produtores, porque os já conhecidos e os que a gente já apoia, né? Quem a gente já apoiou, sabe muito bem, a gente continua o apoio, né? Às vezes reduz um ano, às vezes aumenta o outro, muda um pouco a cara, mas nós somos muito fiéis aos apoios, né? Que nós estamos fazendo desde que atenda tudo. Então, por exemplo, essa semana eu recebi ali na Índia a Luísa Lins, que é da Mostra de Cinema Infantil, que faz 25 anos de apoio da Engie. Então, assim, não quer dizer que ela tem maior privilégio do que um outro que não chega, né? Eu tô sendo bem honesta aqui, porque, na verdade, às vezes existe uma dificuldade e por isso que eu estou falando, Clarissa, manda meu telefone não, meu mais fácil, e-mail, né? O e-mail para todo mundo que está aqui, porque é pouca gente para a gente ter certeza que todo mundo vai conseguir apresentar o projeto, colocar na plataforma, né? É o mínimo que a gente faz, assim, para as pessoas estarem aqui nos ouvindo, né? Aquelas pessoas que têm projeto, claro, né? Então, Sandra, eu acho que existe, sim, né? Apesar de Floripa ser uma capital, ainda tem, né, um sentimento aqui de uma província, muitas vezes, né? Parece que os eventos são sempre nos mesmos lugares, as pessoas... Enfim, eu acho que pode existir uma dificuldade, mas o que eu te recomendo? Continuar, independente se é a Engie ou outra, é insistir, é tentar buscar, às vezes, a pessoa que está na gestão mais tática. Então, muitas vezes, não é o presidente da Engie que vai decidir isso, na Engie não é, né? Ele não vai conseguir receber, e o que ele recebe, ele desce. Vocês viram que tem toda uma norma, ele não vai avaliar, né? Mas ele pode influenciar, Luciana? Até pode dar a opinião dele, a sugestão, mas a gente vai seguir os mesmos critérios, e isso, para mim, é uma tranquilidade dividir isso com vocês. Então, acho que tem que insistir, mas tem que continuar sendo fiel aos princípios, né? Não mudar o projeto, ter o brilho nos olhos, fazer um projeto de um tamanho que vamos realizar pequeno primeiro, não adianta chegar com um projeto de 3 milhões, né, num lugar como Florianópolis, que a gente não tem tantas empresas, a gente tem mais essa dificuldade, aqui a gente não tem tanta empresa que investe, então fica muito em poucos,
mas assim, e ter esse sentimento de divisão. Então, alguém chega hoje para a gente e fala assim, eu fiz esse projeto para você. Eu falei, nossa, mas não é essa linha que a gente segue hoje. A gente quer um projeto, não é só para a gente, é para muita empresa, para muita gente, né? Não queremos exclusividade com o projeto social, tá? Então, eu acho que, assim, e se unir, né? Poderiam existir grupos mais coesos, né, de cultura. A Luísa Lins estava falando isso, que existiu um tempo. Os produtores culturais, todos que tinham um projeto, né, Clarissa? Todos que eram da área de arte, por exemplo, se juntar, né? Isso é o Parcerias do Bem no nosso caso. Mas para não competir, para centrar, né? Legal. Nós temos... Obrigada. Imagina, não sei se eu te respondo. Ô, Dória, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria me permitir, né, fazer um comentário aqui para a Sandra. No curso sobre a Lei Rouanet, que eu ministrei ali de contrapartida social, eu comentei muito sobre isso aí na visão do captador de recursos, né? Quando a gente está captando um recurso, existem N empresas que podem incentivar o nosso projeto. E cada empresa, ela tem o seu jeito de incentivar, a sua preferência, né? O que eu venho notando ao longo do tempo, né? São 20 anos aí como captadora de recursos, uma tendência, assim como a Indy colocou para nós aqui, a busca pela territorialidade. Ou seja, as empresas estão buscando cada vez mais apoiar projetos onde elas estão instaladas, nas comunidades onde elas interagem, e projetos com interação comunitária. Então, alguns tipos de projetos na cultura, por exemplo, eles têm se tornado mais difíceis de captar recursos, né? Aqueles que a gente chama arte pela arte, como você colocou, projetos de filmes, de livros, às vezes que não tem tanto essa característica regional. Por outro lado, existem empresas diferentes da Indy que vão ter outras linhas de incentivo e que sim apoiam a arte, os artistas, exposições, né? Então, ali na posição que a gente está de captador de recursos, também como esse encontro aqui é sobre planejamento e estratégia, é estratégico a gente tentar enxergar para esse grupo de possíveis incentivadores. Oi, para mim travou um pouquinho, acho que para todo mundo, Oi? né? A fala de Clarissa. Quais deles que se encaixariam ou combinariam com o nosso projeto, entende? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas foi você que perguntou, Sandra? Não, é que eu falei, parou um pouquinho, acho que eu fiquei um pouco sem conexão, mas eu acho que eu consegui acompanhar o teu raciocínio todo. Obrigada, ok. então. Tá bom. Então, vamos para a próxima pergunta ali? Nós temos o Instituto Catarina Brasilis. Fica à vontade. Oi, boa noite a todos. Quero parabenizar o Amigos do Leão, meus companheiros da BCR, por esse projeto. Como o Wilson falou, eu estou há 10 anos nesse mundo, e é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com o outro lado, né? De ouvir como que são feitas essas análises. Então, foi muito importante esse momento também para nós aqui, né? Então, Luciane, eu resido, o nosso instituto, a gente está numa cidade de 15 mil habitantes, no norte de Santa Catarina. Gostaria de saber se a Indy atende essa área, para ver se a gente envia um projeto para vocês, né? Hoje a gente trabalha com a dança, através de apresentações na Páscoa e no Natal, com mais de 200 pessoas. Nós temos o patrimônio imaterial e economia criativa, através do Museu da Banana, e em especial o artesanato da fibra de bananeira, com estudantes do ensino médio e também com mulheres, e o canto coral e a literatura, né? Então, queria ouvir mais como é que está essa abrangência dentro de Santa Catarina mesmo, né? Onde vocês estão quando você fala norte? É um município específico? Corupá, fica do lado de Jaraguá do Sul e a 70 quilômetros de Joinville. Tá. Nós não temos ativos especificamente nessa região, mas temos parceiros do bem que atuam nessa região, e que não são poucos, principalmente Jaraguá, Joinville, né? E
com eles fazemos projetos. Então, pode existir sim, eu acho que existe uma oportunidade da gente avaliar em conjunto, né, projetos assim. A Clarissa estava falando algo que é bem atual mesmo, eu acho que veio há muito tempo e vem e fica, que as empresas, elas buscam foco nos seus entornos, né, porque elas precisam delimitar pela limitação de recurso, né, mas, ao mesmo tempo, em parcerias do bem, nós apoiamos projetos de clientes, parceiros nossos, em regiões que a gente não tem ativos. Então, já apoiamos, não é o Hospital São José, que fica em Jaraguá do Sul? Né? A gente tem um apoio grande lá. O Hospital São José, a PAI de Jaraguá, Joinville também. Algumas coisas com empresas que estão junto com a gente ali, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas você já deve imaginar, que são parceiros, clientes. Então, sim, é uma área que a gente pode estudar, né, diante do que é. Eu não consegui passar, gente, em algo que... Lembra que eu passei rapidamente pelo Prosas? Tem algo que ainda é mais detalhe, que é assim, quando um projeto é cadastrado no Prosas, nós fazemos ele passar por uma lista de perguntas que se chama scorecard. Porque, além de uma análise qualitativa, a gente precisa de uma análise quantitativa. E a análise quantitativa, ela vem nos dar um número no final. E esse número vai mostrar se está mais perto e aderente à nossa estratégia ou mais longe da nossa estratégia. E aí, nesse sentido, eu tenho 10 perguntas que são entre, por exemplo, tá? Isso vale para todo mundo que falou aqui, a Sandra, a Leslie, né? As mesmas perguntas. Demonstra a sustentabilidade a médio prazo? O projeto demonstra sustentabilidade? Sim ou não? O projeto fala em ODSs, em atender ODSs, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? O projeto é replicável em diferentes localidades? Então, vamos supor que a Leslie fala assim, não, ele só pode ser feito em Itacurubi. E eu falo, poxa, eu queria fazer aqui no entorno da Engie, a gente fica ali perto do Angelone, né, ali na beira-mar, eu queria pegar, né, sei lá, eu queria beneficiar o Gente Amiga, que é uma associação que está ali bem atrás de mim. Não, a gente só faz em Itacurubi. Tudo bem, não tem nenhum problema, mas assim, ali, então, essa lista que a gente chama de scorecard, ela fala sobre esse jeitinho da empresa ser, que a Clarissa disse, né? A empresa, quando está falando de alocação voluntária, ela tem uma estratégia assim. E a gente defende que tem que ter, né, Clarissa? Porque senão ela não consegue atuar. E aí também pergunta, beneficia as comunidades mais vulneráveis? Tem uma coisa que a gente acaba preferindo muito, é beneficiar, tem a questão do entorno, tem a questão de melhoria ambiental, de alguma maneira, né, se tem alguma questão ambiental envolvida no projeto, que hoje isso é muito importante, né? Então, você faz um evento, você pede um patrocínio e tem lá, vamos reciclar todo o lixo do evento, né? E isso pontua. E aí a gente junta isso com o qualitativo. Porque o que a gente quer evitar é assim, nossa, esse projeto é lindo, esse projeto eu amo. Até aí tá ótimo, só que a gente precisa ter outras, né, outras coisas, vamos dizer, né, mais quantitativas para avaliar, tá? Então, tem isso também. Mas, sim, é um projeto que a gente pode avaliar. Talvez não para acontecer em comunidades nossas, mas para acontecer em parceria com algum parceiro do bem, né, como eu disse. Bem legal. Vamos lá. Nós temos também a pergunta aqui do projeto Patavinas Culturais. Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Nem tinha visto que estava ali com o Patavinas. Me chamo Andréia, falo de Itajaí. Atuo através da Ativa Rede, Educação e Cultura e da Patavinas Culturais também. A gente realiza em Itajaí um festival de artes para as infâncias, e que atende, né, crianças do entorno, e pela Ativa Rede, entre alguns projetos, acho que o projeto que tem
maior expressividade, é o Sopros Literários, que é um projeto de democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura, e que atua muito nas áreas periféricas da cidade, nas áreas rurais, e que, nesse momento, a gente está planejando iniciar um projeto de circulação de uma biblioteca itinerante por esses locais e por Santa Catarina. Mas na verdade, o que eu queria comentar é que me surpreende, Luciane, você saber, né, que a Indi tem esse olhar de continuidade, de que projetos já patrocinados podem ser patrocinados novamente, nesse olhar, né, de continuidade, de sustentabilidade, que é algo muitíssimo raro, praticamente inexistente, assim. Eu já realizei e realizo projetos, né, de incentivo da Lei Nacional, a Lei Rouanet, e eu até hoje não encontrei, assim, um patrocinador que tenha esse olhar. Via de regra este eu já patrocinei, eu quero outras coisas, né? Então, fico muito surpresa, assim, e parabenizo vocês por esse olhar, né, da continuidade, da sustentabilidade dos trabalhos. E queria perguntar se a Indi tem os patrocínios via Lei Rouanet, se eles acontecem trimestralmente ou anualmente? A gente tem um recolhimento, vamos dizer assim, né, do imposto anual. Então, nós não fechamos o trimestral, como muitas empresas, a apuração é anual. E temos uma projeção, vocês viram que eu mostrei muito rapidamente um BI ali, que eu tenho com a área tributária? Sim. Muito constante, claro, felizmente, porque somos uma geradora de energia, principalmente, e aí os contratos de geração e venda de energia são longos, né? Então, você consegue ter projeções, né? Claro. A gente tem alguma situação que nos impediu de avançar nesse primeiro trimestre. Eu estou olhando aqui uma amiga querida aqui, que está ansiosa por um retorno, né, Andréia? De um projeto que está na plataforma, mas que a gente vai avaliar agora, porque o que aconteceu? É só fazendo vírgulas aqui, total, Clarice, porque daria uma outra conversa. A gente teve um projeto, uma lei complementar, não sei se todo mundo está sabendo, Clarissa com certeza está perdendo a noite e o sono por causa dessa lei complementar, para as leis de incentivo terem um impacto muito grande. A empresa vai ter que ter uma participação em valor, né? A gente já tem o nosso parecer, enquanto área social, e a ideia é que uma empresa como a Indi nada mude, mas a gente vai levar esse parecer conjunto que a gente teve já com a diretoria, demoramos 2 meses para a diretoria na semana que vem. Então, é por isso que a gente deu uma freada nas análises até ter uma avaliação, né? Não é pauta para cá, mas o que acontece? A reforma tributária, da forma como ela está hoje, ela impacta vocês que têm projetos incentivados também, porque o patrocinador, a Engie, ela vai ter que fazer uma participação, então ela tem o mesmo limite, esse é o nosso entendimento também, tá, Clarissa? Já que estamos, né, sendo gravados, o entendimento da Engie é esse. O limite, ele continua o mesmo, de aporte, mas ao aportar R$100, o meu gasto é 110. Eu tenho sempre 10% que eu vou ter que colocar. E aí isso pode fazer com que empresas... Isso ainda vai ser muito discutido, eu acho que isso dá margem para um evento, né, Clarissa, para falar sobre isso, um encontro. Mas a questão é que a gente apoia, então, anual, então é todos os meses, tá? Que a gente avalia. Em Itajaí, por exemplo, o interesse nosso em avaliar um projeto como o seu está muito ligado a parceiros como Portonave, Escola Técnica Geração, que estão junto com a gente no Parcerias do Bem. E também a história de você falar itinerância, adoro, né? Porque você pode ir para o Centro de Cultura da Engie, que estão em Santa Catarina, né? E aí a gente tem
uma visão de ter 3 centros de cultura que eu apresentei em Santa Catarina. Por exemplo, a Mostra de Cinema da Luísa Lins, ela vai para todos os centros do Brasil. Ela foi para Trairi no ano passado, foi para todos os centros, estreito, né? Quer dizer, ela é de Florianópolis, mas a contrapartida que a gente solicita é essa itinerância. Isso é muito legal, tá? Isso também vale ali para a pergunta da Sandra. Então, pô, vamos fazer uma exposição nos centros, né? E a questão da manutenção é porque tem que ter uma relação, né? É muito interessante o que você falou, porque para mim eu não consigo imaginar outro jeito, sabe? De como assim, eu apoio um ano e depois eu nunca mais tenho a relação. Está tudo bem, a gente vai manter. Gostaria de apoiar muito mais do que a gente apoia, mas isso, se tivesse mais verba, a gente faria, né? E aí equilibrar, só para terminar, né, fala, equilibrar esse sentimento também que pode parecer de, sempre são os mesmos que chegam, né? Na verdade, a gente tem sempre, olha, eu vou falar para vocês que mais de 50% dos projetos sempre são novos, tá? Que entram todos os anos, assim. E tem alguns que, pela sua constituição de esporte, principalmente, eles rodam um ano, assim, às vezes. Mas tem muitos de esporte, núcleos de esporte que a gente apoia há 7 anos, 8 anos, tá? Pelo Brasil, assim. Então, isso eu acho que é algo que não tem como ser diferente, né? Obrigada pela tua pontuação. Vocês já anotaram todas as dicas aí, né? Só? Muitas dicas. Vamos lá, Dória. E aí nós temos a Andréia, com a mãozinha levantada, né, Andréia? Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Nossa, é uma honra estar aqui com todas vocês. Uma mulherada, né, inteirando assim. E eu queria dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho da Andy, pelo trabalho da Luciane, o que ela tem feito, assim, pelo Instituto em relação à causa do autismo, né? A gente pipoca através da literatura, de livro, vamos fazer agora o filme, né, que vai sair, finalmente, o Carlinhos Brau, Luciane, entregou a música depois de 1 ano e 2 meses esperando. Então, mas, cara, ficou linda. Ficou linda, a música vai ser legal. Mas o que eu venho trazer aqui, que a Luciane me provocou, e a Leslie também, eu acho que essa coisa da comunhão, da gente se unir, né, enquanto instituição, é muito legal. Eu, por exemplo, teria muita vontade de que o trabalho que a Leslie faz estivesse dentro do Instituto Autonomia, entendeu? E a gente pode fazer projetos juntos, sabe? Por exemplo, teve uma escola de circo que colocou a gente dentro de um edital junto com eles, porque eles não têm a experiência que a gente tem com autistas, e eles queriam botar um grupo para inclusão. Isso fazia peso dentro do edital. Então, acho que esse diálogo, sabe, entre os institutos, né, entre a nossa classe assim, da cultura também, eu trabalho um pouco com esporte, não é bem esporte, mas chega lá também, que é a parte aquática que a gente faz, e a cultura. A gente, esse ano, por exemplo, o nosso conteúdo para a Escola de Arte é um diálogo entre o mito do boi de mamão e o mito do boi cavalo marinho lá no Recife. Então, as crianças estão aprendendo que existem bois em outros lugares. A gente quer estender para o Maranhão, e essa coisa de sair um pouco do território e viajar e ver que outros lugares têm o mesmo mito, é um diálogo riquíssimo de intercâmbio. Então, a gente, por exemplo, precisa dessa continuidade, como nossa colega ali falou, é importante ter continuidade para um projeto como esse, que todo mundo, quando eu falo, acha mal barato, tem a continuidade, a gente ano que vem consiga ir para o Maranhão, que esse ano a gente consiga terminar em Pernambuco, que ano que vem o Boi de Mamão dialogue com outros estados, sabe? Isso também é muito forte. E eu gostaria muito, depois do contato da Leslie, se a Dori pudesse me passar, para que a gente troque, né, essas nossas expertises e a gente possa se unir, fazer projetos juntos. Se você não tem o tempo ainda suficiente, a gente faz com o nosso CNPJ, sei lá, a gente se vira. Tá bom? Era isso Só que eu para te tinha informar, deixar. no Trilhas de Criança, a gente atende muita criança com autismo. Muita mesmo. Mas é porque tem quase mais autista do que gente, do que dizem aí que é normotípico, né? Eu acho, eu já até estou vendo diferente, ao contrário, já estou achando que a minoria é a outra. Já.
E eu queria dizer que a única coisa que eu sinto muito dessa ilustre pessoa que falou é a gente não ter tempo de tomar um café com ela. Porque é uma pessoa tão divertida, ela consegue, no meio dessa confusão toda, ela tem um humor, ela tem um humor incrível. Então, assim, eu queria parabenizar ainda. Olha, você é obrigada a marcar contigo semana que vem, tá? Eu não Obrigada. eu preciso desse café, porque a gente ri tanto, a gente acaba esquecendo de falar o que tem que falar quando a gente se reúne. Né? Então, Verdade. é muito divertida. Obrigada pelo teu bom humor no meio dessa quantidade de trabalho. E você é legítima. E você, a Andréia é uma dos exemplos que eu estava falando de, meu Deus, né? Essa mulher insistia, assim, e às vezes a gente está no evento, até que teve um momento que não era por não querer, eu falava, Andréia, não é pessoal, mas a gente não consegue, não tem a gente. Mas sim, a gente se diverte bastante, e eu te agradeço, viu, Andréia, de verdade, a tua insistência, a tua paciência. Vamos marcar esse café, tá? Vamos marcar, pelo amor de Deus, já está virando... Agora, isso que a André trouxe, gente, quando a gente pensou em parcerias do bem, ó, a Leslie colocando ali, ó, o WhatsApp dela. Quando a gente pensou em parcerias do bem, logo depois da pandemia, não foi uma coincidência, porque a gente falava, gente, se tem uma coisa que a gente aprendeu, e que a gente tem que aprender na pandemia, além de que, né, a morte ficou assim do lado de qualquer um, tanto fazia a tua conta, então tinham coisas que só depois a gente viu, né, o que fez para a nossa saúde mental. A gente tem que sair dessa pandemia aprendendo que tem que se unir, tem que ser junto, entendeu? Senão não vai conseguir. E aí o Parcerias do Bem, ele vem explodir isso, assim, eu tenho muito orgulho. A Clarissa conhece mais, né, o Parcerias do Bem, claro que eu não tive tempo para falar, né, Clarissa, do Parcerias, mas o Parcerias, para vocês terem noção, tem um produto que a gente chama Compartilhar. E aí eu vou falar só dele por causa disso que a Andréa falou. Que é assim, a empresa X chega e fala assim, nossa, mas vocês têm uma norma de voluntariado, né? Sim, demoramos 3 anos para fazer a norma, né? Quando já tem empresas, locais, tudo para fazer essa norma. Passou em diretoria, passou em conselho. Pô, vocês podem dividir com a gente? Sim, né? Agora, no final dessa reunião. Então, assim, existe, eu acho que algo muito importante nisso de troca de conhecimento, sabe? O que o outro demorou para alcançar, você não tem que demorar. Sim, se tiver essa cooperação, e aí, assim, para vocês terem uma noção, no setor elétrico eu estou falando, tá? São 17 empresas do setor elétrico no Parcerias do Bem. A gente tem parceria com a Axia, né, ex-Eletrobras, a gente tem com o Merck, enfim, eu não vou ficar mencionando todas as né, elétricas aqui, Voltalia. Pensem que a gente divide o mesmo quintal, a gente faz projetos junto. Eu gosto de dizer, Clarissa, que é o ODS 17. Agora eu falo, por que isso não pode acontecer entre vocês que estão nessa sala aqui? Né? Vocês não tem competição, gente. Vocês, né, uma reunião junto na Índia, a gente ia dar risada, né, André? Ia ser ótimo, não ia dar para ter meia hora, a gente ia ter que, eu ia ter que conseguir um pouco mais de tempo, senão não ia dar. Mas, assim, eu deixo aqui isso, assim, se unam. Nem que atuem na mesma área, imagina. Tem alguém também da literatura. Tem alguém da literatura também, né? Nós temos os livros do autismo, então eu acho que a gente precisa fazer esses encontros acontecer, sabe? Ô Clarissa, você é responsável por isso. O Hub é para isso, né, André? Estamos hoje aqui com essa conexão. E hoje é um café virtual aqui. Dorian, tem mais alguma pergunta? Não sei se o Wilson e o William estão online aqui, se eles gostariam também de dar uma palavrinha. A gente já está se encaminhando para o final, né? Já são quase 9 horas. A Andréia bem colocou aqui, é muito divertido estar com a Luciane, ela é uma pessoa incrível mesmo, assim, a gente nem vê o tempo passar e aprende tanto, né, com essa experiência. E com essas dicas que ela deu para todo mundo aqui, vocês já perceberam que se dependesse da Luciane, todos os projetos aqui dessa reunião iam estar todos patrocinados, né, Lu? Que bom se fosse projetos assim. Bons, né? A gente brinca que é um problema difícil que a gente tem, né? Quando são projetos bons, a gente só ouviu projetos bons aqui, né?
E daí, Luciane, eu também queria deixar uma pergunta minha, né? Já que todo mundo já levantou a mãozinha ali. A gente falou muito aqui, claro, tem muito proponente de projeto precisando de recursos, do incentivo ao projeto, da seleção, da etapa de seleção do projeto, como que isso tudo acontece. Mas a gente sabe que uma empresa que recebe aí 3 a 4 mil pedidos por ano, que apoia 300 a 500 projetos por ano, a gente precisa falar também do pós, né? Do projeto acontecendo, da prestação de contas. Então, como é que é para a Engie o desafio de acompanhar todos esses proponentes, esses projetos? O que que pesa mais para vocês? Imagino que também a etapa em si da execução, do acompanhamento, de mandar uma notícia, né? Quantos clientes aqui eu já não tive que nem convidava o patrocinador para o evento, né, Lu? A gente fica meio revoltado, a gente sabe que acontece, né? Então, como que é para a Engie esse desafio de acompanhar, monitorar todos esses projetos apoiados, a prestação de contas, e o quanto isso pesa para vocês na recorrência do incentivo, né? Como a Andrea colocou aqui, que são raras as empresas que têm essa continuidade, essa recorrência no incentivo. Como é que é para a Engie essa questão? Então, a gente faz uso e a escolha do PROSAS, do sistema, foi muito em função do que eles têm ali de monitoramento de projetos. Eles nos dão uma base, a gente precisa sistematizar, porque é muita coisa. Mas fazemos, tá? Dá trabalho? Dá. Eu acho que dá tanto trabalho, vamos dizer assim, em termos de mesmo, de trabalho. Claro que a gente tem perguntas formatadas, então tem todo um processo, tá? Projetos que são, por exemplo, apoiados em janeiro, dá 6 meses a gente já entra com roda pedido de... Não, o Andrei acabou de receber um pedido automático do PROSAS. Deu Lembra que bug, você me deu perguntou? bug. Deu bug, nós não conseguimos fazer, tiveram que fazer, eu acho que é um problema de tecnologia Você não geral. conseguiu rodar, você não conseguiu dar entrada no... Não está abrindo. Eu tá. falei que todo mundo, Bom falei saber. que todo mundo da Engie, falei que todo mundo da Engie hoje, já está todo mundo sabendo, tá? Olha aí, Eles ó, problema técnico. Problema técnico. Até porque imagina eu falar para você que a gente não vai apoiar a continuidade agora por causa disso. Que é isso que a Clarissa está falando. Então, exatamente, não é um problema meu. Não, a experiência de a gente uma rodada via sistema, tá? E aí a gente teve um problema aqui com o Simpla, né, técnico, ou seja, e aí ela está dizendo, então, ou seja, é importante, porque a gente se falou, a gente vai resolver, né, mas sim, eu acho que a prestação de contas, Clarissa, é muito importante para a continuidade. E aí eu fico pensando, né, ainda no que a gente estava falando, empresas que fazem aportes só pontuais, não precisa nem ter a prestação de contas, né, porque não vai continuar mesmo, sei lá, é tão pontual, e aí a prestação de contas para a gente tem tanta importância a parte quanti, de números, se você fez o que você, né, se comprometeu a fazer, me mostre quais foram os ganhos, quais foram os benefícios, mas também quali, ou seja, ali a Andréia virar e falar assim, Luciane, quando a gente fez aquela oficina, o João teve um avanço, teve um desenvolvimento. Você acredita que ele falou pela primeira vez uma palavra X? Então, assim, esses relatos, eles estão também sendo passados, porque falam, né, os especialistas, que o estado da arte do impacto é isso. Você mudou a vida da Clarissa, entendeu? Deixa eu te contar. E às vezes não tem a ver com o número. Então, a gente avalia isso, mas essa parte do depois é tão importante quanto antes, que é a nossa análise ética, tá? A ética e conflito de interesses, corrupção, fraude, nos dá, vamos dizer que a gente dedica o mesmo tempo no monitoramento pela prévia ética, tá? Só para vocês entenderem que existe uma burocracia, vamos dizer, né? Eu chamei de governança, né? Por trás das análises, né? É a reputação de vocês, né, Lu?
Reputação, a palavra é essa, é isso, é a primeira palavra, você tem toda razão. Uhum. Como uma pessoa da área de comunicação, é a primeira palavra, eu acho que é a reputação, no sentido de seriedade, né? Uhum. E é o maior ativo, né? É. Então tá, pessoal, vamos se encaminhando para o final. Acho que antes vamos fazer uma fotinho de todo mundo, é isso? Então, se tem alguém aí com mais tímido, faço abram a aqui. câmera, por favor. Um Vamos lá. parceiro ali. É o momento do silêncio para a gente não sair com a boca torta, né? Ai, que legal. Tem até um bebê aí, hein, Andréia, junto. Ah, que legal, muito bom. Pronto. Então, ficamos muito felizes de contar com a presença de todos vocês. O Wilson ainda está online aí, Wilson? Eu estou no celular, não consigo te ver na minha telinha. Tô, sim. Quer deixar uma palavra final, então? Só agradecer a Luciane e a Andy, né, por todo esse momento aí que a gente teve de compartilhamento. Falei aí que a gente, né, em 18 anos que eu trabalho, a gente nunca teve uma informação tão rica que nem você passou para a gente hoje, e que você fique nossa parceira aí, né, por muitos e muitos anos aí também. Imagina, a gente Muito bom, então. Espero encontrar vocês nos nossos 2 últimos eventos online do Hub Amigo do Leão, agora ao longo do mês de abril. A gente ainda tem um evento com a Enercan. A Enercan, na segunda-feira, Lu, a Anice vai nos apresentar a experiência deles lá em Anita Garibaldi, de como eles criaram conexões com a comunidade local. No início, eles diziam que eles queriam apoiar na comunidade, até que eles perceberam que era a comunidade que deveria dizer para eles o que eles gostariam de realizar ou precisaria ser apoiado na região. Então, eles vêm contar essa experiência, né? Constituíram todo um comitê comunitário lá na região. Então, vai ser muito legal na segunda-feira, se todos quiserem participar. E a gente encerra com a DR, Aromas e Ingredientes, de Jaraguá do Sul, que vai nos contar ali sobre comunicação digital, especialmente nessa fase nova que eles estão, acabaram de mudar a marca, o nome da empresa. Então, né, a gente vai ter essa possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre marketing e comunicação também. E assim a gente já começa a ficar com saudade do Hub Amigo do Leão, né, Luciane? Obrigada pela tua participação, teu apoio de sempre, e a gente espera te encontrar em outros cafés, assim, virtuais e presenciais com todo esse público aqui, tá bom? Gente, eu que agradeço, assim, de verdade. Né? Dividir a nossa, Muito a obrigada. gente dividiu aqui a nossa rotina. Então, muito obrigada e boa noite a todos, tá? Obrigada, Um ótimo boa final de noite. semana. Obrigada. Obrigada.